Vi alguns mendigos ali na praça de Belo Horizonte. Eu tirei o meu braço, desafrouxei a gravata, pedi alguns folhetos, saí evangelizando. O irmão que estava do meu lado disse: pregador, você é doido? Eu disse: eu sou doido por alma. Nós temos que entender que Jesus está voltando. E como é que eu vou me apresentar? Não adianta ter um carro zero se você não tem caráter espiritual. Não adianta ter uma igreja ornamentada do melhor luxo que o mundo pode dar, se você não tem feito nada para mudar a história do teu bairro. Não estamos numa reunião qualquer, nós estamos numa reunião de missão. Primeira coisa que Deus ele cobra de um missionário: a atitude de fazer diferença. Diga comigo: atitude de fazer a diferença. Ser missionário é entender o propósito de Deus. Abra sua Bíblia no livro aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 17. Paulo está dizendo: olha, não sejais insensato, mas compreenda qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá no livro, aleluia, de João, ele está deixando bem claro o amor dele por esse mundo e o qual é a vontade de Deus: que a sua igreja ame fazer missão, adore fazer missão, viva por missão, ande por missão. Deus nessa noite está dizendo: eu levantarei missionários da última hora, eu levantarei pregadores do anonimato, eu levantarei cantores para fazer a minha vontade. Levante a mão e adore. Deixa eu fazer uma interrupção no meu sermão. Deus, nessa última hora, a hora do arrebatamento da igreja, Ele vai balançar a figueira no sentido espiritual. Alguns que estão no anonimato, chorando, levando a preciosa semente com lágrima, Deus se enxugará dos teus olhos todas as lágrimas, e você vai ver que Deus te honrará, porque enquanto você está fazendo com dignidade e caráter, Ele vai tirar de cima para mostrar para você que a tua obra tem um galardão. Olha para o irmão, por favor, e diga para ele: não pare de fazer missão. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 16, Jeremias está dizendo: reprima a tua voz de choro, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Deus está dizendo para muitos missionários que estão aqui nessa cidade de Contagem, nesse bairro, para ser bem específico: prepara-te, porque esse ano quem estava vendo você caído vai ver você de pé, quem estava vendo você parado vai ver você andando, aquele que não acreditava no teu ministério vai ver Deus te honrando na terra. Dá mais retorno para mim, por favor, amado. Amanhã eu ainda tenho uma cruzada para pregar. Deus honrará você na terra. A primeira coisa que o missionário tem que ter é atitude para fazer a vontade de Deus. É a atitude de compreender o que Deus quer da igreja. Abra sua Bíblia lá no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 9. Vamos comer Bíblia. Vamos nos basear por textos bíblicos. Por gentileza, e depois abra sua Bíblia, tem Gálatas. Carta de Paulo aos irmãos da Galácia. Colossenses, capítulo 1, e o verso de número 9 e 10. Alguém pode ler para mim? Toda a mocidade lendo esse versículo para ficar bem bonito. Capítulo 1 e o verso 9 e 10. Primeira coisa que o missionário tem que ter em seu coração é atitude para fazer a vontade de Deus. A coisa que Paulo mais cobrava das suas igrejas era uma atitude de fazer conforme a vontade de Deus. Antes de você ler, deixa eu te falar uma coisa. Lá no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 1, Paulo revela o que é um missionário. Primeiro ele diz: o servo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Primeira coisa, para fazer a missão, você tem que entender que você é servo.
Segunda coisa, você tem que assumir tua chamada. E terceira coisa, você tem que viver separadamente. Aleluia. Quem não gosta de mensagem santa, é melhor pegar o caminho de casa. Primeira coisa, você não manda em você. Não adianta você ser filhinha de papai. Não adianta você pregar bonito. Você tem que ser servo. O meu termo é invocado, mas eu paguei o preço para ter ele. Primeira coisa, eu reconheço que eu não sou nada. Aí sim, Jesus diz, agora vem, você está preparado. Segunda coisa, você vai entender que você tem uma chamada. Essa chamada pode ser ardosa, espinhosa. Mas Jesus está dizendo, eu te separei. Ande você, segura aí. Deus chega para Jeremias e diz, Jeremias, você vai ser meu missionário. Como? Eu te santifiquei. Te gerei, te formei, te remi, chamei-te pelo teu nome, tu é meu. Senhor, eu sou uma criança. Jeremias, entenda, não queira fugir da chamada. No versículo 19 do capítulo 1, Deus está dizendo, olha, pelejarão contra você, mas não vão. Posteriormente, muitos anos depois, o próprio Senhor, o fundador, o sustentador da igreja, ele diz a Pedro, Pedro, as portas do inferno não prevalece e não prevalecerá contra quem? A igreja é quem? Essas paredes? O diabo não pode prevalecer sobre a tua vida. Aonde você chegar, Deus colocará a mão dele. Aonde você pregar, Deus fará milagre. Eu estava pregando, segura aí, eu estava pregando numa igreja em Ouro Fino, Minas Gerais. Alguém já ouviu falar de Ouro Fino? Estou pregando em Ouro Fino, numa reunião na sede de Ouro Fino. O pastor chegou, a evangelista deu uma palavra. Por que o trabalho não cresce? Eu disse, pastor, não é por causa da macumbaria, não é por causa da idolatria, que a cidade é idólatra, não é por causa que o povo tem um coração duro, é porque tem obreiro mole. A Bíblia diz que ele tem, aleluia, o poder de, a sua palavra poderosa, que é mais poderosa do que a espada de dois gumes. Ele esmiuça a pedra. Tem obreiro mole, tem patricinho, que prefere colocar neon no seu carro, prefere colocar um DVD no seu carro, do que trazer 10 reais para a missão. Prefere pagar 2, 3, 4, sucessivamente na Lan House, mas não chega, pastor, eu não posso ir fazer missão, mas eu vou investir nos missionários. Vai comer até não aguentar mais. Não é culto de missão? Culto de missão você tem que entender o que é missão. Às vezes você não entra na igreja